Olá, galerinha. Hoje nós vamos ver então um conteúdo ligado à ligação covalente. Nós vamos entender, né, como que essa ligação ela pode acontecer, como ela pode ser formada. E então, né, entender aí algumas particularidades referentes à ligação covalente. Mas antes de mais nada, é importante sabermos que a ligação covalente nada mais é que o quê? Que o compartilhamento. Então aqui, ó, temos que a ligação covalente é o compartilhamento. Mas o compartilhamento de quê, hein? O compartilhamento de par de elétrons, tá? Então, de elétrons. Então, nós temos que a ligação covalente é nada mais que o compartilhamento de pares de elétrons. Então, não teremos unicamente um elétron a ser compartilhado, mas sim o que? O par, tá? Então, nós temos que a ligação entre dois átomos será decorrente por meio do compartilhamento. Os dois átomos, os dois elementos, estarão então contribuindo para que ocorra esse compartilhamento. Vejamos o seguinte: nós temos aqui, ó, o elemento cloro, tá? Que estará ligado a outro elemento cloro, certo? Então, dois cloros. Nós temos que o cloro, ele pertence à família 7A, certo? E aí, nós temos que ele possui 7 elétrons na camada de valência. Sendo assim, então, ele tem 1, 2, 3 pares e um isolado, tá? Um sozinho. Da mesma maneira, esse daqui, ó, 1, 2, 3 pares, tá? E um sozinho. Então, o que vai acontecer? Nós temos aqui que esses dois elétrons que estão sozinhos, eles vão então aqui se unir, formando um par de elétrons. Então, nós temos aqui o compartilhamento do par de elétrons entre dois átomos, tá? Como podemos ver aqui, para a formação da ligação covalente, tá? Entre esses dois átomos. Muito bem. Nós temos aqui que a ligação covalente, ela se dará por meio de quê? Vai dar, então, para a tendência em receber elétrons. Algo semelhante, tá? Que nós vimos lá nas ligações iônicas. O cloro, aqui, ele tem a tendência, tá? Esse cloro, ele tem a tendência ao quê? A tendência em receber o quê? Elétrons. Receber elétrons. Da mesma maneira, este outro cloro. Tendência, tá? Em receber elétrons. Os dois cloros têm a tendência em receber elétrons. Como assim, então? Como os dois têm a tendência a receber, tá? Os dois, de certa forma, vão ganhar. Sim, os dois vão ganhar. Mas quem vai perder nessa história aqui? Nenhum dos dois, tá? Segundo a regra do octeto, nós temos que para que um átomo se torne estável, é necessário que ele tenha 8 elétrons na camada de valência. 8, tá ok? Na ligação covalente, o compartilhamento, ele é nada mais que o ponto-chave para a ocorrência dessa ligação, tá? Por quê? Nesse momento, podemos observar dois átomos que têm a tendência a receber elétrons, tá? Eles têm a tendência a ganhar elétrons. Mas só que o seguinte, nesse momento, como os dois têm a tendência a ganhar, nenhum dos dois ganha, tá? Nenhum dos dois ganha, mas na verdade eles compartilham, tá? Eles compartilham. Esse elétron que está isolado desse cloro aqui e esse elétron que está aqui isolado desse cloro aqui, ele vai então
se compartilhar e vai se ligar um ao outro, formando aqui então o quê? Um par de elétrons. Esse par de elétrons a ser formado, ele vai pertencer aos dois cloros ao mesmo tempo. Sendo assim, então, esse cloro fica então com 2, 4, 6, 7, 8, tá? 8 elétrons. E esse cloro aqui tem 2, 4, 6, 7, 8 elétrons. Então, os dois átomos de cloro passam a obedecer à regra do quinteto, que é ter 8 elétrons na camada de valência. Por meio do quê? Do compartilhamento de par de elétrons. Agora, nós temos que existem, dentro da ligação covalente, diferentes tipos de ligações, tá? Então, podemos ter diferentes tipos de ligações covalentes. Então, nós temos aqui, ó, tipos de ligações covalentes. E quais são elas, os tipos? Vejamos. O primeiro tipo de ligação covalente se dará por meio de quê? Da ligação hidrogênio mais hidrogênio. Isso. Então, nós temos aqui o primeiro tipo de ligação covalente que poderá ocorrer. A ligação hidrogênio-hidrogênio é uma ligação covalente. Os dois hidrogênios estarão compartilhando o par de elétrons. O segundo tipo, hidrogênio mais um ametal. O ametal poderá ser um oxigênio, um cloro, um iodo, um bromo, tá? Um enxofre, tá? Então, nós temos aqui que o hidrogênio estará ligado a um ametal, a qual poderá ser uma das espécies que eu acabei de citar, tá? Então, o ametal é uma das espécies que eu acabei de citar, como cloro, bromo, iodo, tá? Astato, poderá ser o oxigênio, o enxofre, tá? E entre outros, certinho? E o terceiro caso, tá? Tipo de ligação covalente é o ametal ligado a outro ametal, que é o nosso exemplo aqui. O cloro, ele é um ametal. Então, nós temos aqui um ametal e um ametal. Dois ametais ligados entre si. Então, corresponde ao nosso terceiro caso aqui, então, tá? Um exemplo aqui do hidrogênio-hidrogênio, como nós podemos dizer, citar, é isso aqui, ó. Isso aqui, ok? Hidrogênio-hidrogênio. E hidrogênio é metal, isso aqui, ó. Ok? Hidrogênio e um ametal. Mas vamos então aqui entender melhor, né, para dar continuidade à ligação covalente. Vejamos aqui então. Nós temos aqui, pessoal, que a ligação covalente se dará então por diferentes tipos de ligações, tá? Poderá ser uma ligação simples, dupla ou tripla. Vejamos aqui então um exemplo, aqui ó, hidrogênio ligado a outro hidrogênio. Nesse tipo de ligação, podemos ver aqui ó, a formação desse par de elétron, um único par de elétron. Um par de elétron, certo? Que é isso aqui, ó. Essa única ligação aqui, ó. Esse traço, ele vai corresponder a um único par de elétrons formado. Então, nós temos aqui uma ligação, o quê? Uma ligação simples. Um outro caso, podemos colocar aqui, é do oxigênio, tá? Aqui o oxigênio, ele possui 6 elétrons na camada de valência. Então, ele tem 2, 4, 5, 6. O outro do mesmo jeito. 2, 4, 5, 6.
Como nós já sabemos, né? O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Para obedecer à regra do octeto, o que ele faz? Hein? Ele, então, ganha 2 elétrons, porque de 6 para 8 faltam 2. Ele ganha 2. Então, o que acontece? O oxigênio ele precisa ganhar 2 elétrons, tá? Da mesma maneira, esse outro oxigênio aqui também. Só que como são 2 oxigênios ligados entre si, aqui então, eles vão compartilhar, formando então esse par de elétrons aqui e esse outro par de elétrons aqui. Sendo assim, então, esse oxigênio aqui fica assim, então, ó, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Esse oxigênio fica com 8 elétrons na camada de valência por meio do compartilhamento. E esse daqui, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Da mesma maneira. Então, nós temos a formação do quê? 2 pares de elétrons, tá? Teremos isso daqui, ó. A formação da ligação dupla. Ligação dupla. E por último, tá? Teremos aqui, então, o nitrogênio ligado a outro nitrogênio. O nitrogênio pertence à família 5A. Isso, então, significa que ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, ele tem aqui, ó, 2, 3, 4, 5. Esse também. 2, 3, 4, 5. Aqui no nitrogênio, tá? Como ele tem 5 elétrons na camada de valência, para 8, faltam 3. Então, ele precisa de 3 elétrons para ficar estável, tá? Para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Os dois da mesma maneira, a mesma situação. Então, nós temos a formação aqui, ó, de 3 pares de elétrons. Formação de 3 pares de elétrons. Sendo assim, então, esse nitrogênio tem, então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por meio do compartilhamento. E esse daqui? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons na camada de valência. Os dois nitrogênios ficam estáveis com 8 elétrons na camada de valência. E sendo assim, então, temos então aqui 3 pares de elétrons sendo formados e o que? A ligação tripla. Sim. Podemos ver aqui, então, a ligação tripla sendo formada aqui, tá? Entre os dois nitrogênios. Ótimo! Muito bem. E assim, então, para concluir, vamos, então, agora, nesse momento, entender as diferentes formas de representar a molécula. Então, aqui, ó, diferentes formas de representação do quê? Da molécula. Vejamos aqui, então, como nós podemos representar a molécula. Aqui, podemos representar dessa forma aqui, ó, I2. O I2 significa isso aqui, ó. O hidrogênio, o iodo, pertence à família 7A. Então, ele forma isso aqui, ó. 2, 4, 6, 7. O outro iodo. 2, 4, 6, 7. Forma isso aqui, ó. Tá? Então, nós temos aqui essa formação. E o outro, a outra forma, isso aqui, ó. Como nós temos somente uma ligação simples, temos, então, esse traço indicando a ligação simples. Essa daqui é a representação que indica a fórmula molecular. Essa daqui é a fórmula
eletrônica, ou podemos falar a fórmula de Lewis, tá? E essa daqui é nada mais que a fórmula estrutural. Não podemos esquecer do acento aqui do O, ok? Então, temos aqui a fórmula molecular, a fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis, e essa daqui, a fórmula estrutural. Certinho? Ok, pessoal? Então, um imenso abraço, tá? E até a próxima.